Oi, gente, como vocês estão? Bom, já vou pedindo desculpa. Eu sei que a iluminação tá péssima nessa nova posição que eu coloquei aqui, o estúdio de gravação vulgo meu quarto, mas eu vou tentar melhorar para ver se a gente consegue. Mas vocês não querem me ver mesmo, né? Vocês vão prestar atenção mais no material, então vamos deixar assim mesmo por enquanto. Bom, então a gente está aí no nosso quarto encontro, né, da disciplina de geoprocessamento, e a gente vai continuar a parte de sensoriamento remoto, a parte teórica. Só lembrando que a gente está vendo assim só os conceitos básicos, né? A essência, só para a gente compreender um pouco de como funciona essa técnica, tá? Lembrando que sensoriamento remoto tem vários níveis de complexidade, mas dentro do nosso curso não é o que a gente procura, né? Essa complexidade. A gente quer mesmo o básico para a gente entender um pouquinho. E diante da complexidade do assunto, mesmo a gente trabalhando aqui a parte mais simples, a gente termina hoje a parte de sensoriamento remoto, e aí eu já queria combinar com vocês na próxima semana a gente fazer uma aula síncrona, né? Então, eu vou deixar o link do Google Meet lá na sala. Vou mandar também por WhatsApp, né? O pessoal representante de turma, por favor, divulgue aí no grupo do WhatsApp. Então, na próxima semana a gente faz uma aula síncrona, justamente para a gente tirar as dúvidas sobre os conteúdos anteriores, né? Todos os conteúdos, tá? Então, quem tiver dúvida, que não conseguiu sanar, anota e traz segunda-feira para a gente discutir na nossa aula síncrona, tá certo? No horário de 18 horas. A gente pode marcar 18h30, que eu sei que algumas pessoas têm trabalho, ainda vai chegar em casa, então a gente marca 18h30, ok? Então, próxima segunda, 18h30, aula síncrona. Tragam as dúvidas para a gente esclarecer, resolver exercícios, se for o caso, né? Se alguém tiver dúvida nos exercícios, mesmo os que já entregaram, e a gente começar o próximo assunto, tá bom? Então, só para finalizar aqui a nossa conversa, quando eu terminar a parte de sensoriamento remoto, a gente vai ter esse tira dúvidas e a gente vai entrar na parte de sistema de informações geográficas. A parte prática, eu vou deixar tudo para o final, tanto sensoriamento remoto quanto SIG, tá? A gente vai fazer tudo junto, ok? Então, vamos lá, né? Vamos falar mais sobre esse danado desse sensoriamento. Então, no finalzinho da aula passada, eu falei para vocês que a gente hoje ia falar sobre os princípios físicos do sensoriamento remoto, né? Por que que as imagens elas aparecem do jeito que aparece? O que é que faz com que elas sejam, com que as imagens apareçam do jeito que aparece? Por quê, né? Então, assim, o que é que a gente tem, né? Os sensores remotos, ou seja, aquelas câmeras que estão lá a bordo dos satélites, elas captam as diferentes intensidades de luz que são refletidas pelos alvos terrestres. Então, no exercício da semana passada, tinha uma questão que perguntava assim: quais os caminhos que a radiação eletromagnética pode percorrer, né? Então, a radiação eletromagnética, a principal fonte da radiação eletromagnética é o Sol. Vou botar meu Sol aqui, dourado, né? Então, o Sol, ele vai emitir radiação, e essa radiação, quando ela atinge a superfície da Terra, né, ela vai ser refletida ou vai ser absorvida. Lembra que eu dei o exemplo da água? A água, ela absorve muito essa energia, essa radiação eletromagnética. Por isso que a água fica quente à noite, tá? Porque ela tem uma capacidade de absorver energia. Já um terreno arenoso, uma área urbana de concreto, ela não absorve, ela reflete. Absurdo, mas se eu pisar de dia lá na areia da praia, tá quente pegando fogo. Lá na pista, no calçamento, né? Também tá quente pegando fogo. Está, porém, vocês podem perceber que ele esfria rapidamente. Isso é uma característica do material, né? Que ele perde calor muito rápido, tá? Então, o que vai dizer, o que vai definir
qual vai ser a intensidade que vai ser refletida, porque lembra, para sensoriamento remoto, o que interessa é a energia refletida, tá? Porque essa aí é que reflete e é o que o sensor enxerga, né? A que foi absorvida, ele não vai ver, ele só vê o que é refletido. Então, o que vai dizer, né? O que vai diferenciar a intensidade de luz que vai ser refletida pelos alvos é justamente as características de cada alvo. E essas características, elas podem ser características físicas, químicas ou biológicas, tá? Então, essas características fazem com que a luz refletida seja diferenciada. Então, veja, um solo, por exemplo, que é rico em ferro, tá? Minério de ferro, ele vai refletir de um jeito que é diferente de um solo que é rico em manganês. As espécies vegetais, cada espécie vegetal, ela reflete de maneira diferente. Então, o pessoal que estuda aí a parte mais detalhada do sensoriamento remoto, o pessoal, por exemplo, que trabalha com agricultura, eles conseguem diferenciar as culturas agrícolas pela reflectância que aqueles alvos, né, que aquelas culturas elas têm. Então, uma plantação de feijão, ela reflete diferente de uma plantação de soja, que reflete diferente de cana-de-açúcar, que reflete diferente de pasto. Por quê? Essas espécies elas têm características físicas, químicas e biológicas diferentes, elas não são iguais, né? Uma cana-de-açúcar não é igual à soja. Então, por conta dessas características diferentes, a quantidade de energia que ela vai refletir também vai ser diferente, tá? E é justamente por conta dessas variações de energia refletida que a gente consegue distinguir os objetos na superfície da Terra. Então, de novo, né, cada um ele reflete de um jeito, né? Então, aqui, ó, as árvores de uma floresta refletem uma quantidade de luz solar diferente de uma área ocupada por residências ou por um oceano, tá? Então, cada elemento desse da Terra ele vai refletir de maneira diferente. Por isso que eu consigo saber o que é residência, o que é oceano, o que é vegetação, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o espectro eletromagnético, tá? Então, o espectro eletromagnético, ele representa a distribuição da radiação eletromagnética, a REM, por regiões, em função do seu comprimento de onda e frequência. Lembra lá da física, né? Comprimento de onda e frequência são conceitos da física. Tem aquela formulazinha, velocidade é igual a frequência vezes lambda, né? Que é a frequência vezes o comprimento de onda. Então, para nós em sensoriamento remoto, cada porção, cada parte que está lá dentro do espectro eletromagnético, com base no seu comprimento de onda ou frequência, a gente vai chamar eles de bandas espectrais ou faixas espectrais, né? Bandas do espectro, faixas do espectro eletromagnético. Então, o que é que a gente tem? Dentro do espectro do visível, é o que a gente consegue ver, né? O olho humano enxerga a luz, né? A energia eletromagnética, e a gente é capaz de distinguir as cores do violeta ao vermelho, né? Aquela mistura de cores lá do arco-íris, tá? Já a radiação do infravermelho a gente não enxerga, tá certo? Ela é subdividida em 3 regiões: o infravermelho próximo, o infravermelho médio e o infravermelho termal. A gente não consegue ver o infravermelho sem o auxílio de equipamentos, ok? Então, olhando aqui essa figurinha, que é o espectro eletromagnético, tá? A gente tem aqui embaixo a frequência, a quantidade de vezes, né, que aquela radiação se repete, e a gente tem aqui, ó, o comprimento de onda, tá certo? O que é que a gente pode observar? Só a título de curiosidade, tá? A faixa do visível, tá aqui, ó, é o que a gente enxerga.
Infravermelho, micro-ondas, radiofrequência a gente não vê. Também a gente não vê ultravioleta, nem raios-x, nem raios gama, né? A gente não consegue ver. A gente consegue ver, tem equipamentos, né? A gente não enxerga os raios ultravioleta, tá? A gente sente até os efeitos dele, mas não enxerga. Só a título de curiosidade, ó, quando você tem aqui uma frequência muito alta, tá? Raios gama, frequência 10 elevado a 20. Você tem um comprimento de onda pequeno, tá vendo que eles estão aqui mais próximos, né? O comprimento dessa onda aqui, ó, ele começa aqui, termina aqui, pá. Isso aqui é uma onda, ó como ela é grande, tá certo? Essa daqui, ó, começa aqui, termina aqui. Tá vendo como ela é curtinha, estreitinha? Essa vem daqui até aqui. Essa daqui vem daqui até aqui. Então, quanto menor for esse comprimento de onda, né, maior será a frequência. Isso aí é lá da fórmula, né? Velocidade é frequência vezes lambda, né? Então, elas são grandezas inversamente proporcionais. Mas, quanto maior for essa frequência e menor esse comprimento de onda, mais nociva é essa radiação eletromagnética, tá? Então, a gente tem aqui os raios gama como sendo um dos mais perigosos, né, para os seres humanos, porque ele tem um comprimento de onda muito curto e uma frequência muito alta, tá? Raio-x, né, logo aqui pertinho, ultravioleta, tá? Radiofrequência, micro-ondas, a gente já sabe mais ou menos, né? O pessoal diz, é perigoso, né? Você se expor, mas ele não causa danos a nível celular, da mesma forma que os raios gama e os raios X causam, tá certo? Então, de acordo com a frequência, a radiação eletromagnética ela vai receber essas diferentes denominações, né? Como a gente viu, raios gama, raios X, ultravioleta, visível, que é a que a gente enxerga, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Então, quando a gente tem comprimento de onda curta com frequência alta, a gente tem mais nocivo. E aqui é o contrário, né? Esse gráfico é o mesmo do anterior, tá? Ele só tá ao contrário, né? Os raios gama eles estão do lado de cá, tá? E a faixa de luz visível, que é o que a gente enxerga. E aí vamos entrar na parte aí dos sensores remotos, né? Os alvos, eles interagem com a radiação eletromagnética, a gente já viu isso, né? Eles podem refletir ou absorver, né? E essa reflectância ou absorbância vai depender das características físicas, químicas e biológicas desse alvo, tá? A essa interação da energia com os alvos a gente vai chamar assinatura espectral. Cada alvo ele tem uma assinatura espectral que é própria dele. Então, como eu estava falando, né? O feijão, ele reflete diferente da cana-de-açúcar, que ele reflete diferente da soja. Porque cada um tem a sua assinatura espectral. Então, vamos ver aqui alguns conceitos, né? Reflectância. Reflectância mede a capacidade que os alvos têm em refletir a energia que incide sobre eles, tá? E a absorbância é a capacidade que os alvos têm de absorver. Para sensoriamento remoto, interessa aqui, ó, reflectância, porque o sensor que está lá no espaço, ele vai enxergar a energia que vai ser refletida. Alguns alvos, eles refletem mais energia. Outros vão refletir menos energia e absorver mais. Então, vegetação, solo e água interagem de forma diferente com a radiação eletromagnética, a REM, por conta de sua composição física, química e biológica, tá? Os próprios solos, eles interagem diferente. Um solo arenoso, ele interage diferente de um solo argiloso, né? A água,
Uma água salgada, uma água do mar, uma água com presença de algas, ela vai refletir diferente de uma água limpa ou de uma água contaminada. Cada uma tem suas próprias características. E aqui a gente tem um gráficozinho de assinatura espectral de alvos. Vou explicar bem direitinho para vocês, porque tem uma questão no exercício, né? Vou tentar explicar bem direitinho. Aqui, ó, gente, eu tenho a assinatura espectral de diversos elementos da superfície terrestre, tá? Então, eu tenho a assinatura da água limpa, da água turva, do solo argiloso, do solo arenoso e da vegetação, tá? Aqui no gráfico, o que é que a gente tem? Energia refletida nesse eixo. E aqui a gente tem o comprimento de onda, ou seja, a partir do comprimento de onda, a gente consegue saber qual é a faixa do espectro que esses alvos eles têm uma maior reflectância, tá? Então, eu vou tomar como exemplo aqui a vegetação. Vegetação em verdinho, né? É esse aqui, ó. Essa linha aqui que tá em verdinha, tá? Eu destaquei aqui com a setinha. O que é que a gente observa aqui na vegetação? Vamos olhar aqui no comecinho, ó. Aqui no comecinho, ela tá refletindo bem pouco, ó. Ela começa aqui menos de 10% de reflectância, né? Aqui chega uns 15%, diminui e depois vai aumentando. Aqui, ó, uns 20%. Aqui nesse trechinho aqui, ele tá refletindo aí uns 30%. Olhando para o gráfico, sabendo que aqui é energia refletida, onde é que a vegetação ela tem a maior reflectância? Onde é que ela reflete mais? Então, é onde está mais alto, né? Se a gente pegar aqui, ó, a correspondência, nesse pedacinho que vai daqui até aqui, a vegetação reflete entre 40% e 50% da energia que chega nela. Então, o Sol mandou 100% de energia. A vegetação ela vai refletir entre 40% e 50%. Nesse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui no gráfico, eu estou dizendo que é a faixa do infravermelho próximo, tá? Logo depois do visível, infravermelho próximo. Olhando aqui para baixo, comprimento de onda. Esse comprimento de onda, ele vai aqui, ó, de 0,7 a 1,3 micrômetros. Só voltando aqui, ó. Cadê? Tá? Então, a faixa do infravermelho, né, tá aqui, o infravermelho, né, as diversas faixas, tá certo? Lembrando que tem o infravermelho próximo, médio e o infravermelho termal, né? Aqui no nosso gráfico, ele tá no infravermelho próximo. Aí, tô usando aqui como exemplo o sensor TM, que tá lá a bordo do satélite Landsat 5. Esse sensor TM, essa câmera, né, que está lá no satélite, ela opera em 7 faixas do espectro, tá? Que faixas do espectro são essas? Ela opera na faixa do azul e verde, do verde e do vermelho, que essas faixas aqui são o espectro visível. E ela opera também no infravermelho próximo, médio e distante, tá? Então, ela opera nessas faixas todas aqui. Então, lembra da aula passada das características, né, das imagens de satélite? Eu falei para vocês resolução espectral, tá? Relacionada em quantas faixas do espectro eletromagnético aquele sensor consegue visualizar, né? Então, esse sensor aqui, TM, do Landsat 5, ele enxerga em 7 faixas do espectro eletromagnético, tá? Nesse comprimento de onda, nessa faixa aqui, nessa outra, nessa, nesses diversos comprimentos de onda, tá certo? Então, ele tem, né, uma resolução espectral de 7 bandas, né? Ele é um sensor
multiespectral, enxerga em várias faixas do espectro. Então, ó, só voltando lá no gráfico, o que foi que a gente viu? Onde a água está com maior reflectância, né? No infravermelho próximo, que vai de 0,7 a 1,3 aqui. Vamos procurar aqui, ó, infravermelho próximo, 0,7 a 0,9. 1,3, né? Passando entre 0,9 e 1,3, eu já não tenho nenhuma banda, tá? O infravermelho próximo dele só enxerga aqui 0,7 a 0,9. Então, gente, entendi nada, professor. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu quero estudar a vegetação, né? Eu quero visualizar a vegetação lá na minha imagem de sensoriamento remoto, na minha imagem de satélite, eu preciso que essa vegetação ela reflita muito, né? Ela tenha uma alta reflectância. E qual é a faixa que ela reflete mais? Infravermelho próximo. Então, quando eu for trabalhar, né, o meu projeto, eu vou escolher um sensor que enxergue nessa faixa do infravermelho próximo e vou escolher uma imagem dessa banda para trabalhar. Professora, não estou entendendo nada. É chato mesmo esse assunto, tá? Mas vamos tentar melhorar. Ó, aqui, ó, eu tenho uma imagem, tá? Banda 3. Banda 3 é a faixa aqui, né, do visível, o vermelho, tá certo? A gente não tá vendo, né, muitas coisas. Vocês sabem dizer aqui nessa imagem onde é que tá a vegetação? Eu destaquei aqui algumas coisas. Uma coisa que está refletindo bem aqui, né? Está refletindo bastante, que está bem claro. Quando aparece bem claro na imagem, é porque ele está refletindo muito, tá? Então, quanto mais reflete, mais claro aparece na imagem. Então, isso aqui que está refletindo muito, que está mais claro, é uma área urbana, tá? Aqui é a área urbana, aqui é outra área urbana. Essas linhas aqui que estão refletindo também são estradas, né? Que são de concreto, né? Por isso, concreto reflete muito, tá? E esse aqui que está refletindo totalmente são as nuvens, né? Não são ovelhas, por favor, né? Então, são nuvens que estão refletindo. A energia, quando bate na nuvem, é totalmente refletida, tá? A nuvem não deixa passar nenhuma parte de radiação eletromagnética, ok? Por isso que imagens que têm muitas nuvens, elas acabam se tornando imagens ruins. Por quê? Eu não consigo enxergar o que tem embaixo da nuvem, tá? Porque a nuvem, ela não deixa a radiação passar para atingir a superfície terrestre. Então, nessa imagem aí, como eu estava falando, né, não dá para ver muita coisa, a não ser a cidade, né? E eu destaquei aqui uma mancha escura. Essa mancha escura significa que absorve muita energia, tá? Quanto mais escuro for na imagem, é que absorve muita energia. Com exceção dessas manchas escuras aqui embaixo da nuvem, que simplesmente é sombra, ok? E aí eu pego outra imagem, ó. Essa imagem agora na banda 4. Que banda 4? 4. Infravermelho próximo. Ela é boa para vegetação. É onde a vegetação reflete mais. Se a vegetação reflete mais, ela vai aparecer mais clara. Então, tudo isso que está aqui mais claro é vegetação, tá? Observe como a cidade escureceu comparada com a imagem anterior, né? Tava bem claro, aqui ela tá mais escuro. Porque nessa banda, ela reflete menos, né? As áreas urbanas refletem menos. E aquela mancha escura, que eu destaquei lá na outra imagem, mas que a gente não estava vendo direito, olha ela aqui agora. Como ela está bem definida, né? Não sei se vocês conseguem perceber agora que, pela definição, que aqui é um reservatório de água, tá? Então, tá bem mais definido, né? Aqui um outro reservatório menor, tá certo? E toda essa parte mais clara, ela é vegetação.
Tem mais claro e menos claro, digamos assim. Depende do tipo de vegetação. Vegetação mais rasteira, vegetação mais densa, tá? Então, ó, banda 4 reflete muito para a vegetação, então a gente consegue, né, ver melhor, ver em tons mais claros a vegetação, tá? Só voltando rapidinho lá para o gráfico, então, ó, a leitura do gráfico é basicamente essa, né? O que é que a gente observa? Vamos ver, ó, pretinho aqui, pretinho é água limpa. A água, tá vendo que a água, ela reflete pouca energia? A água, ela reflete aqui, ó, no máximo 10%, então a água absorve muito. Então, sempre a água vai aparecer escura nas imagens, tá? A não ser que seja uma água turva, que tem sedimentos dentro. Então, uma água turva, ela já reflete mais, tá? Solo argiloso, né? Se comporta de um jeito, ele não reflete tanto, ele chega aqui, ó, menos de 20% de reflectância. Já um solo arenoso, né, que é aquele solo mais claro, tá? Partículas de quartzo. Então, o solo arenoso, ó como ele reflete muito, né? Mais de 50% aqui no infravermelho médio, tá? E a vegetação que a gente já falou, né, que ela reflete mais aqui no infravermelho próximo. A água, seja ela limpa ou turva, ela reflete mais no espectro, né, na faixa do visível, beleza? E aí vamos falar como é que a gente extrai informações, né, de uma imagem de satélite. A gente tem duas técnicas, que é a análise digital e a análise visual. O nome já está dizendo, digital precisa de uma ferramenta digital, de um meio, né? Então, são técnicas de processamento digital com suporte computacional. A gente usa o computador para fazer, né, essa obtenção de informação. Já a análise visual é a gente olhando para a imagem, né? Então, o principal equipamento é o olho humano e ele depende muito da experiência e subjetividade do intérprete. Como assim, gente? Só voltando aqui nessa imagem. Se eu mostrasse essa imagem para vocês sem dizer nada, né? E pedisse para vocês fazerem uma análise visual dessa imagem, vocês seriam capazes de identificar os elementos sem vocês nunca terem tido contato com sensoriamento remoto? Não sei nada, né? Então, ia haver, né, uma certa dificuldade, né? Talvez conseguisse identificar que aqui é nuvem, mas quando eu falei que não é ovelha, não é brincando, não. Muitas turmas a gente chega lá e fala assim, isso é umas ovelhas, é, professora? Isso é boi, tá? Então, assim, se você não tem experiência, conhecimento daquela área, você vai ter dificuldade de interpretar a imagem. Então, é importante, né, na análise visual, a questão da experiência e subjetividade de quem está interpretando a imagem. E aí, dentro da análise digital, a gente tem algumas técnicas de processamento, que a gente processa a imagem, né, para melhorar essa imagem. É como os filtros que a gente usa nas fotografias, né, os filtros do Instagram, bota contraste, aumenta contraste, bota bronzeado, faz tudo, né, para melhorar a cara da pessoa. Então, em sensoriamento remoto, a gente também pode utilizar esses filtros, tá? Não são filtros, são técnicas de processamento digital, justamente para melhorar a imagem, tá certo? E essas técnicas, elas se dividem em técnicas de pré-processamento, técnicas de realce e técnicas de classificação. Dentro das técnicas de pré-processamento, a gente vai pegar o quê? Um dado bruto e corrigir. Então, normalmente, uma imagem de satélite que a gente obtém, ela vem com alguns defeitos, algumas falhas, tá? E aí a gente faz essa correção radiométrica e geométrica. Lembrando, né? Radiométrica está relacionada lá aos tons de cinza. Então, a gente faz essa correção, porque às vezes o que acontece na obtenção da imagem são justamente interferências por conta de nuvens, né, de
coisas na própria atmosfera, tá? Então, a gente faz essa correção, é um pré-processamento, preencher as falhas, tá certo? A técnica de realce, a gente tem aí o aumento de contraste como sendo uma das mais importantes, né? O contraste está relacionado ao maior ou menor brilho ou tonalidade de cinza da imagem. Então, o que é que a gente tem no contraste? Por exemplo, o contraste máximo que a gente tem, né, é o fundo branco, né, com preto, ou ao contrário, né, o preto com fundo branco. Mas eu posso ter vários contrastes, né, assim, eu colocar um rosa num fundo azul escuro, vai destacar, tá? Quando pensar em contraste, pense assim, pega uma pessoa bem branquinha, aí a gente diz, menino, não usa roupa branca não usa roupa clara não, que tu fica muito apagada, né? Então, usa roupa escura, cores mais vivas, que é para poder destacar, realçar, tá? Então, o objetivo do contraste, né, é realçar aí. Então, quanto maior for o contraste, melhor é a visualização dos objetos na imagem, né? Então, o objetivo do aumento de contraste é fazer com que a razão de contraste ela seja sempre a maior possível, né? A razão entre o brilho máximo e o brilho mínimo na imagem, tá? E a gente vai ter aí, né, em sensoriamento remoto, uma imagem colorida, né? Aí com um intervalo de cores a ser utilizado. E a gente pode usar o contraste para obter uma imagem com bom balanço de cores e poder extrair a informação mais fácil. Então, aqui um exemplo de uma imagem onde foi aplicado contraste. Se essa imagem tivesse toda em torno de cinza, ela ia ser um pouco mais difícil de avaliar, mas ela aplicada contraste, a gente consegue aí, né, dar destaque a alguns elementos. Então, a gente destaca aqui, né, esses veios, tá? Destaca esses círculos vermelhos que são questões de agricultura, tá? A água aqui está bem destacada. Aqui em azul a gente tem destacado uma área urbana, que eu não sei se vocês conseguem perceber o formato. Faz esse formato aqui e vem para cá, tá? Essa imagem aqui, essa parte aqui não, né? Mas essa parte aqui, ela pega a cidade de Brasília, né? O Lago Paranoá e o plano piloto, né? As asas com o plano piloto, tá? E classificação. Classificação é você dividir em classes aquela imagem. Então, você vai dizer quais são as classes. Vai depender do que você quer, tá? Então, a classificação ela é um processo de decisão onde o computador atribui a um determinado conjunto de pixels uma determinada classe, que pode ser vegetação, solos, tá? Água, então, áreas, pastos, áreas urbanas. Então, isso aí vai depender do teu trabalho. Então, o que é um conjunto de pixels? Lembra que uma imagem, né, ela é formada por diversos pixels, tá? Então, na classificação, o que é que o computador ele vai fazer? Ele vai dizer que todos os pixels que têm essa tonalidade preta aqui são água. Então, aqui vai ser água, aqui é água, tá? Ele vai pegar e vai dizer que todos os pixels que estão nessa tonalidade azul são áreas urbanas. Então, essa é a classificação, tá? A classificação, ela não necessariamente ela melhora a imagem. O que vai melhorar a imagem é justamente a correção radiométrica e geométrica e a aplicação de contraste, tá certo? Mas ela vai, né, justamente auxiliar associando classes aos diversos pixels da imagem. Porém, essas classes, a gente tem duas formas de fazer. Classificação supervisionada, ou seja, existe uma pessoa supervisionando, eu vou indicar, né, lá no programa, no computador, qual é a classe que eu quero,
E classificação não supervisionada. O computador ele vai agrupar em classes sozinho, pela conta dele. O que ele achar mais parecido, ele vai agrupando em classes. Porém, né, mesmo na classificação não supervisionada, que o computador ele faz sozinho, ele agrupa um conjunto de pixels, mas ele não diz, olha, esse conjunto de pixels aqui é vegetação. O intérprete, né, o usuário, ele tem que saber distinguir cada conjunto que o computador agrupou, tá? Então, quando a gente faz uma classificação da imagem, seja ela supervisionada ou não, o resultado dessa classificação é um mapa temático que mostra a distribuição geográfica de diversos elementos da superfície. Então, na classificação supervisionada, o usuário identifica alguns dos pixels, né? E o computador localiza os demais pixels pertencentes àquelas classes. Já na classificação não supervisionada, o computador ele decide sozinho, né, quais são as classes e quais os pixels pertencentes a cada uma delas. Então, vou voltar aqui só nessa imagem, tá? Então, se eu estiver fazendo uma classificação supervisionada, eu vou fazer uma seleção, vou selecionar aqui. Selecionei esse pedaço e vou dizer, isso aqui é água, viu, computador? Procure aí todos os pixels iguais a esse que eu selecionei. Aí ele vai procurar e vai dizer que tudo é água. Na classificação não supervisionada, eu vou dizer, computador, classifica essa imagem aí para mim em 6 classes. Aí ele vai, né, faz aquela figurinha da Nazaré, né, aquele meme da Nazaré, vai pensar 6 classes, vai procurar os pixels que mais se assemelham para dividir em 6 classes e vai agrupar tudo que for parecido numa classe, na outra, até completar as 6 classes, tá? A gente vai fazer um exemplo de classificação na aula prática e eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Já na análise visual, né, depende de nós, dos nossos olhos. Então, quando a gente observa uma fotografia, identifica o lugar, as pessoas, os objetos, a gente está fazendo uma análise visual, ou que a gente chama fotointerpretação. Em sensoriamento remoto, o que é que vai ajudar a gente a fazer essa análise visual, a fotointerpretação? Então, a gente tem aí, né, no conceito, a fotointerpretação de fotografias ou imagens orbitais apoia-se em elementos básicos capazes de caracterizar os alvos, chegando-se à definição do que realmente está presente ali naquela imagem, tá? Então, são elementos básicos de interpretação: tonalidade, cor, forma, tamanho, padrão, textura e vários outros. Vamos ver alguns exemplos como é que esses elementos eles podem nos ajudar. Tonalidade, principalmente imagens monocromáticas, né? Os objetos eles vão ser diferenciados através de sua tonalidade ou níveis de cinza. A tonalidade ela representa a quantidade de energia refletida ou emitida por um objeto na superfície terrestre. Então, veja, de novo, né? Essa quantidade de energia que vai ser refletida ou emitida está relacionada com as características físicas, químicas e biológicas desses objetos. Então, quanto mais ele reflete, ele vai sair mais claro na imagem. Quanto mais ele absorve energia, ele vai sair mais escuro. Então, olhando para essa imagem aqui, né? Grosseiramente, a gente poderia supor que água, a gente viu lá no gráfico de assinatura espectral que a água reflete muito pouco, né? De 10 a 20%. Então, se ela reflete muito pouco, é porque ela absorve muita energia. Se ela absorve, ela vai aparecer mais escura nas imagens. Então, o que a gente vê aqui mais escuro, ó, aqui, pelo tom de cinza, a gente pode perceber que é água.
E esse negócio aqui muito claro, que está refletindo muito. Está refletindo que sol. Se reflete muito, né? Olhando lá de novo, ó, naquele gráfico de assinatura espectral, lembra que a gente viu solo arenoso. Solo arenoso ele tem uma alta reflectância, né? Então, a gente pode deduzir que aqui seria uma faixa de areia. E aí entra outro elemento de fotointerpretação, tá certo? Qual seria o outro elemento de fotointerpretação? Localização, né? Porque se aqui eu tenho água, o mar, normalmente na beira do mar, né, a gente tem uma faixa de areia. Então eu posso deduzir pela localização dessa faixa aqui mais clara que isso aqui é uma faixa de areia. E esses elementos aqui atrás, né, que aí já estão refletindo menos do que a areia e mais do que a água. Então, a gente pode também deduzir que seria, por exemplo, as edificações, tá? E aqui, né? Então, pelos tons de cinza, a gente consegue diferenciar, né? Areia, vegetação. Aqui tá escuro. Se tá escuro, bem escuro, é água. Mas a gente vai ver, oxe, essa água aí no meio, que coisa estranha, né? Outro elemento que nos diz, né, que nos ajuda na interpretação é a forma, tá? Isso aqui provavelmente não é um lago natural aqui no meio, não é um rio também, né? Porque ele tem umas formas regulares, tá? Então, só para vocês não ficarem curiosos, isso aqui são tanques artificiais onde se cria camarão, tá? Isso aqui é um local de carcinicultura, tá? A cor. Cor seria um dos principais elementos de fotointerpretação, né? Sendo que nas imagens monocromáticas a gente só tem o cinza, né? Ou vai do branco ao preto, passando pelos diversos tons de cinza, tá? Aí a gente não vai conseguir distinguir muito bem, mas se a gente usar cores, essa informação ela fica mais perceptível. Então aqui, ó, eu tenho uma imagem em preto, né, monocromática, e a mesma imagem colorida. Nas duas imagens, o que a gente observa muito bem, né, é a água, tá? A água a gente consegue visualizar muito bem. Mas aqui, ó, os outros elementos, eu não consigo, né, distinguir muito bem. Mas já nessa imagem, eu posso distinguir. Essa imagem, ela é uma imagem normal, tá certo? Então, que a gente vai ver que tem uma falsa cor. Nas imagens falsa cor, a vegetação aparece em vermelho. Mas aqui, ó, o que tá em verde é vegetação, tá? Então, esses verdinhos aqui irregulares, provavelmente mata ciliar, né, na margem de algum rio, tá? Aqui a área de vegetação, a vegetação aqui próxima ao Lago Paranoá. E aqui, em torno de magenta, a gente tem a parte de área urbana. Em alguns locais que a gente vai ver magenta também, esse magenta ele pode ser também uma área de solo exposto, tá certo? Então, veja como a cor, mesmo que essa cor aqui não tá muito boa, a gente não aplicou nenhum contraste, então não tá muito legal essa imagem, mas a gente já consegue diferenciar mais coisas do que aqui nessa outra imagem, não é isso? Então, a cor é um elemento extremamente importante. Textura. Textura também é extremamente importante na interpretação de imagem. Então, a textura ela está relacionada aqui ao aspecto liso ou rugoso, né? Então, ó, formas de relevo. Um relevo plano normalmente está associado a uma textura lisa, enquanto um relevo montanhoso ele está associado a uma textura rugosa. A gente vai ver a textura importante também na identificação de vegetação, tá? Então, vamos tentar aqui, ó. Vê só essa imagem. Não sei se vocês... Eu consigo perceber claramente aqui duas texturas completamente diferentes. Olha aqui a textura como tá aqui, né? Toda flocadinha, tá?
e aqui uma textura lisa, né? Essa textura toda flocadinha aqui é uma vegetação arbustiva, mais densa, enquanto que essa textura aqui, professora, isso aí será que não é terreno vazio? Vamos ver, né? Aqui, ó, olha o que eu falei da forma. Vocês estão vendo aqui retângulozinhos, tá? Tem uma forma extremamente irregular. Então, isso aqui, ó, é indicativo de um loteamento, ó. Aqui, ó, como é, tá? Então, aqui são áreas construídas. Quanto mais regular, é um indicativo de área construída, tá? Formas irregulares, normalmente estão associadas a ambientes naturais. Então, eu tenho aqui uma forma irregular que está bem branca, refletindo muito. Isso aqui é um solo arenoso, tá? É um campinho que está descoberto, não tem nenhuma vegetação. Esses aqui, ó, ruas, né? Aqui são arruamentos, provavelmente arruamentos de concreto, que reflete muito, tá? Enquanto que esses outros aqui, provavelmente outro material que reflete menos. Então, aqui, ó, a gente identifica uma vegetação densa e aqui nesses terrenos a gente identifica que ele tem... O solo não está totalmente descoberto, porque se o solo tivesse descoberto ele estava assim, ó, bem brancão, mas ele também não tem uma vegetação muito carregada, né? Senão estava assim com uma textura como essa aqui de vegetação arbórea. Provavelmente é aquela graminha bem rala, é só um recobrimento bem leve, tá? Que aí já acontece, né, de refletir menos do que um solo totalmente exposto, ok? Forma, né? Então, venho falando aí da forma. Então, a forma com que os objetos se apresentam, elas também são importantes na fotointerpretação. Então, a gente tem curso d'água, né, e estradas. Cursos d'água normalmente são mais irregulares do que uma estrada, né? Então, como eu falei, a forma irregular, ela normalmente está associada ao ambiente natural, enquanto que a forma regular, ela está associada ao ambiente construído, né? Então, a gente pode ver aqui, ó, edificações normalmente têm formas regulares e bem definidas. Igual aqui, ó, que eu mostrei, ó, os lotes bem definidos. Aqui, ó, essa edificação, uns predinhos, né? Já áreas cultivadas ou irrigadas, elas vão se apresentar de maneiras particulares, a depender, tá? Então, existem áreas cultivadas que vão se apresentar de forma mais regular, né, dependendo da forma de cultivo. Por exemplo, agricultura irrigada de maneira circular, que tem um pivô central, né, e vai rodando. Então, na imagem de satélite, ele vai aparecer um círculo bem direitinho, porque corresponde à área úmida, tá? Então, é possível identificar. Então, ó, aqui, ó, ambiente, né, natural, né, mais irregular. E olha aqui como as áreas construídas, elas são bem definidas, né, os retângulozinhos bem definidos, tá? Aqui. Então, a gente consegue diferenciar o que é natural do que é construído. Né? Naquela imagem que eu mostrei para vocês, né, o que é natural do que é construído, tá? Padrão. O padrão, ele ajuda a identificar os objetos por conta do arranjo espacial desses objetos, tá? Então, uma área urbana, né, ela tem um padrão que é diferente de uma área rural, tá certo? Então, aqui a gente tem uma área urbana, olha o padrão cheio de, né, de pequenas edificações, tá? E numa área rural, o padrão é completamente diferente, né? Isso a gente não vai ter tantas edificações, tá? A disposição dessas edificações vai ser mais afastada. E aí eu já aproveito para chamar a atenção aqui, né, nessa imagem, para outro elemento de fotointerpretação, que é o tamanho. Aliás, antes de falar do tamanho, vou falar de novo, né, de forma, ó. Aqui é um rio, tá? Estão vendo que é um riacho? Ele é irregular, tá certo? Esse aqui, ó, que tá bem retinho,
é uma estrada, né? Ruas, tá? E aí, falando um pouco do tamanho. Observem aqui esse aglomerado de casas, o tamanho, né, dos telhados. E observe aqui. Vocês acham que isso aqui são casas normais? Olha só como essa aqui é muito maior do que as casas desse loteamento. Então, isso aqui provavelmente não são casas, né? Então, na questão do tamanho, tá certo? A gente consegue distinguir áreas de uso residencial e industrial, grandes avenidas de ruas de tráfego, agricultura de subsistência e agricultura comercial, por exemplo. Então, voltando aqui, né? Aqui provavelmente são galpões de área industrial, que é completamente diferente do arranjo que a gente tem aqui nas residências. Relação às estradas, olha como a estrada a gente percebe bem a estrada comparando com as ruazinhas, né, menores, tá? Então, uma estrada, ela é diferente de uma rua. Um padrão aqui, que provavelmente é industrial, é diferente de um residencial, ok? Aqui, ó, a gente tem arranjos diferentes também, tá? Então, a gente sabe o que é casa e o que é outra coisa. Então, tamanho já falei. E localização geográfica também já falei, né? Então, áreas urbanas normalmente estão próximas de rodovias, próximo da praia, né? E aí, sempre áreas urbanas próximo à água, né? Porque é o sentido de ocupação, tá? Então, é possível, né, localizar essas feições na imagem, né? Localizo logo as rodovias, os rios, e aí consigo identificar as áreas urbanas. Como é que eu identifico, por exemplo, matas ciliares? Sempre está lá junto do curso d'água. Então, algumas imagens anteriores eu mostrei para vocês, né? Tem um curso d'água, aquela vegetaçãozinha que está ali próximo é mata ciliar, tá? Áreas urbanas, a gente identifica também a questão da faixa de areia, lá naquela imagem anterior que eu mostrei, né? A faixa de areia, a gente deduziu que a faixa de areia é por conta da localização dela próximo ao mar, tá? Então, a localização também é extremamente importante na fotointerpretação. Então, a gente tem aí algumas coisas a mais sobre sensoriamento remoto. Eu sei que é muita informação, né? Aí vocês tentem resolver o exercício, dê uma olhadinha de novo, né? Mesmo que não queira assistir a aula de novo, escutar eu falando no ouvido de vocês, vocês dão uma olhadinha no material em PDF que tá na sala, tá certo? E quando for na próxima semana, na segunda-feira, a gente faz uma aula síncrona pra gente tirar dúvida, resolver exercício, tá? E começar também já um conteúdo novo, ok? Então, por hoje é só e até a próxima.